liberais, de modo geral, são como que uma formação média para a vida intelectual. Falar da função da lógica entre as artes liberais é falar da função da lógica para a vida intelectual. E como a vida intelectual também é um modo de vida humana, eu começaria falando, então, tratando de alguns pontos sobre a vida humana de modo geral. Então, em primeiro lugar, qualquer que seja a vida que uma pessoa leve, é certo que ela vai se dividir em alguns momentos cíclicos, assim, alguns momentos que se repetem periodicamente. Por exemplo, um engenheiro em um momento vai elaborar projetos, em um momento vai elaborar projetos, em outro vai supervisionar a execução desses projetos, em outro vai simplesmente negociar com clientes. Daí, do mesmo modo, uma dona de casa em um momento vai estar com os filhos, em outro vai arrumar a casa, em outro vai preparar o almoço. Um padre celebra a missa, atende confissões, administra a paróquia, coisas assim. Então, qualquer que seja a vida que uma pessoa leve, ela vai se dividir nesses momentos. Que são, como se vê, cada um desses momentos é caracterizado pela atividade que se exerce neles. Então, existem 3 modos de exercer uma atividade: ao acaso, por experiência ou com técnica. Eu acredito que todo mundo já teve a experiência de um dia se ver assim diante de um instrumento musical e tentar executar alguma coisa ou improvisar uma música. Isso seria fazer por acaso, assim. Quem é bom nisso é chinês, né? Mas evidentemente a probabilidade do fracasso aí é máxima, né? Que se a pessoa não tem nenhuma experiência, nem tem técnica nenhuma. Então, esse seria o primeiro modo de exercer uma atividade, por acaso, sem experiência nem técnica. Depois, por experiência, eu poderia contar um caso assim, ligado à minha família, de uma senhora de Caxias, que era conhecida por cozinhar muito bem. Ela era italiana, naturalmente. Naturalmente. Mas assim, o domínio dela da cozinha era puramente empírico, era puramente prático. Se perguntavam para ela assim, como preparar tal prato, e ela não dava uma receita, assim, ela não sabia a receita, ela sabia cozinhar. Daí, ao invés dela dizer assim, mistura tantos ovos com farinha e tal, ela dizia: acorda às 5 da manhã, vai então, o domínio dela da cozinha era fruto da experiência, ela não tinha um domínio intelectual daquilo que ela estava fazendo, que ordenava os atos dela, ainda que ela cozinhasse melhor que todo mundo. Então, mas é essa consciência que não se opõe totalmente à experiência que se chama de técnica, esse domínio consciente do que tu deve fazer, que chama a recta ratio factibilium, que daria para traduzir como a direção racional da produção de alguma coisa. Então, com a técnica, a pessoa dirige a ação dela pela razão. Se ela vai cozinhar, ela vai saber a proporção dos ingredientes, a influência deles no resultado final, também os movimentos que ela deve fazer, etc. Também, se ela vai executar um instrumento com técnica, ela vai saber a postura que ela deve manter, a força que ela deve aplicar, os movimentos mais próprios, até para questões de anatomia, de evitar lesões, etc. E também se deve perceber que a técnica está presente em todo momento, assim. Até, por exemplo, quando a pessoa vai vestir uma camisa, ela pode fazer aquilo, abotoar de um modo mais racional ou de um modo brutal e de qualquer jeito. Ou também a pessoa vai abrir uma porta, como ela vai colocar a chave ali, se ela vai fazer aquilo de um modo civilizado ou se ela vai fazer assim, com brutalidade. Então a técnica é algo amplo, assim. Se trata sempre de dirigir a ação pela razão. Então, é retificar a ação, é tornar reto. E tornar algo reto, de certo modo, também é tornar um rito. Tem uma ligação etimológica entre as palavras.
Então, nós admitimos normalmente que para desempenhar profissionalmente uma atividade, então, ou seja, para responder pelo exercício dessa atividade perante toda a sociedade, ou mesmo perante toda a humanidade, é necessário um período prévio de formação. Esse período não vai ser um desses momentos cíclicos da vida de uma pessoa, mas é uma etapa inicial que a pessoa se forma. E por exemplo, se a pessoa, depois da pessoa sair do colégio, da faculdade, do seminário, da autoescola, tudo aquilo vão ser lembranças de um momento de menos responsabilidade. Desse momento que ela estava justamente adquirindo a experiência e a técnica para exercer aquela atividade de um modo profissional. Então, sobre a vida humana de modo geral, são esses 3 pontos. O primeiro, a divisão da vida em momentos, esses momentos cíclicos que se definem pelas atividades. Os 3 modos de exercer cada uma dessas atividades, que é ao acaso, por experiência ou com técnica, e a necessidade de um período de formação. Então, a vida intelectual também é uma vida humana. E ela vai se distinguir de outros modos de vida humana pelas atividades que se exercem nela. Uma pessoa que se dedicar à vida intelectual ela vai ler livros, assistir a aulas, meditar sobre assuntos, eventualmente dar aulas, discutir, escrever, etc. E um aspecto comum de todas essas atividades é envolver o discurso. Seja de uma forma mais ativa, assim, quando a pessoa mesma está falando, seja de uma forma mais passiva, ouvindo discursos de outras pessoas, seja ouvindo ou lendo também. Mas o discurso pode ser considerado sob vários aspectos. E isso, conforme esses vários aspectos, ele pode ser dirigido pela técnica. Um aspecto do discurso é o verbal, que dos sinais falados, dos sinais orais e escritos das palavras, da fala. Daí, por exemplo, tem noções como de ortoépia, que é a pronúncia correta, ortografia, até conjugação. Então, são todas noções relacionadas ao aspecto verbal do discurso e que, como já se vê, são ordenadas pela gramática, principalmente. Normalmente, quando a gente ouve um discurso que tem correções gramaticais, a gente já rejeita sem um exame de mérito. Não porque isso implique já uma falsidade do discurso, mas por ser um sinal de falta de formação. Então, se diz que até da palavra trivium que vem a palavra trivial, que são os conhecimentos triviais. E a gramática seria justamente o primeiro conhecimento que se exigiria de uma pessoa. Então, outro aspecto do discurso é o da eficácia psicológica dele. Assim, falar algo é sempre falar algo a alguém também. E não se fala para parecer bonito, né? Se fala com alguma intenção de influenciar psicologicamente a pessoa. Até um professor, por exemplo, quando ele ensina alguma coisa, o que ele está querendo é persuadir o ouvinte da verdade pela verdade. Então, falar é sempre falar alguém, e falar a todos, assim, a urbi et orbi, é falar a ninguém também. A pessoa tem que sempre pensar no público dela. Então, mas existe um terceiro aspecto do discurso que não é nem a questão da correção material dele, conforme o idioma, nem a eficácia persuasiva sobre uns ou outros ouvintes, mas é a ordenação do discurso à verdade. E é esse aspecto que a lógica trata de dirigir. A lógica parece representar uma forma de discurso mais isolada, assim, que é quando a gente fala em retórica, a gente já pensa num senador romano, num pregador cristão, num parlamentar inglês. E
é o homem na vida civil, o homem na cidade. Quando a gente fala de gramática, a gente pensa daí na professora ensinando as crianças, ou até os pais corrigindo os filhos na fala, que é como se fosse o filho na pequena sociedade, na família, na vida doméstica. Mas quando a gente fala na lógica, pelo menos no contexto das artes liberais, o que a gente pensa é no pensador de Rodin, assim, num monge na cela, ou num acadêmico de Oxford, na sua escrivaninha. Então, mas isso não é muito exato. A lógica e a dialética não são tanto um isolamento, mas é como se fosse um recolhimento. A gente já viu que a dialética é uma forma de discurso posterior à retórica. É depois de haver opiniões difundidas na sociedade, assim, razões persuasivas por todos os lados, que alguém vai se preocupar de perguntar o que afinal é verdadeiro no meio de tudo aquilo. Então, tudo isso é parte daí do princípio da não contradição. A pessoa tem várias opiniões que ela ouviu, ela pode ter se persuadido enquanto ouvia de todas elas, mas ela vai ver que tudo aquilo não pode ser verdadeiro ao mesmo tempo. Uma afirmação e a sua negação não podem ser simultaneamente verdadeiras. Senão a gente cai na situação daquele evangélico na Jornada Mundial da Juventude, que dizia: sou evangélico, mas amo o Papa, tu és Pedro. Então, lógica para consistente. Foi inventado no Brasil. Não à toa. Então, a lógica vai trazer uma série de noções para que, ouvindo um discurso, a gente possa julgar sobre a razoabilidade dele. Ou seja, se as conclusões que o autor do discurso tirou são legítimas e se seguem nas premissas, e qual é o grau de certeza delas, se aquilo é só uma possibilidade, se é já uma suspeita, se é uma mera opinião, se é uma certeza, etc. E daí, quando nós formos meditar numa espécie de recolhimento sobre aquilo, a gente possa deixar tudo isso claro para nós. Então, a gente chegou a mencionar no dia de ontem que tem certas noções difundidas de ciência, razão, até a palavra arte, que a gente usa sem saber muito bem o significado delas. E aí a gente pode perguntar: mas o que é, afinal, pegar arte? Então, o Aristóteles, que é considerado o pai da lógica, começa o livro das categorias, que é o primeiro livro do órgão, que é o conjunto dos tratados de Aristóteles sobre lógica, fazendo uma distinção já entre unívocos e equívocos. Ele diz que equívocos são palavras que têm uma mesma palavra. Equívoco tem esse sentido, a voz igual, som vocal igual, mas com vários significados diferentes. Então essa noção já vai nos ajudar a ver que, antes de tentar definir alguma coisa, eu tenho que distinguir vários significados dela. Então eu vou ver que arte, num contexto, significa assim, simplesmente belas artes. No sentido original, significava a mesma coisa que técnica. E eu já vou ver, por exemplo, daí que definir a arte como técnica, eu só estou usando um sinônimo, eu ainda não estou definindo. Daí já fala, existe a definição por sinônimos, que é uma forma de definição imperfeita, e assim por diante. São várias noções que vão nos auxiliando a chegar a um conhecimento mais claro das coisas. É justamente uma arte, um conhecimento que dirige para ter um resultado. Então, esse caráter auxiliar da lógica que levou ela a ser chamada originalmente de orgânica, ela era chamada assim na antiguidade, relacionado com órgão, que é um instrumento. A lógica, então, é uma espécie de conhecimento que vai sempre te auxiliar, em qualquer que seja o assunto, a te dirigir à verdade. As noções são várias noções, às vezes, que a gente não percebe que elas participam de uma mesma técnica, de uma mesma ciência, como noção de gênero e diferença, de premissa e conclusão, de demonstração, objeção.
são essas várias noções que são bastante assim, negligenciadas pelo ensino atual. A gente vê elas muito ao acaso. Mas antes elas constituíam uma disciplina com a mesma unidade, por exemplo, da gramática, que é algo que, bem ou mal, ainda se estuda no colégio. Então, você pode, mesmo para organizar essa palestra, eu tive que seguir algumas noções dessa. E eu tentei não seguir de um modo casual, assim, ao acaso. Por exemplo, eu comecei falando sobre a vida humana de modo geral, e aí entra a noção de gênero, para depois especificar para a vida intelectual como aquelas propriedades da vida humana se manifestam especificamente no caso da vida intelectual, para aí prosseguir falando sobre a função da lógica na vida intelectual. Então, é algo que não é é artificial, mas num sentido positivo, como a gente já tinha falado. Existe o que se chama de lógica natural, que é a capacidade natural do homem de discorrer sobre os assuntos. A gente necessariamente usa a lógica quando fala, ainda que não a lógica de um modo técnico. Então, assim, em vez de que o nosso discurso seja movido assim por uma imaginação desordenada, por uma vontade mais passional, a função da lógica, então, é que exista essa direção racional dessa atividade, que é assim, onipresente na vida intelectual. O que eu tinha para falar era isso mesmo, mas não sei se alguém tem alguma dúvida. Agora pode dar. Isso. Bom, todo mundo já me conhece, né? O cara estranho da física. Não, nem todo. Esse é o cara que gosta de matemática. Uma coisa importante de notar é que, como o Augusto estava falando, a lógica visa a verdade do discurso, né? O objeto dela é justamente a verdade. Logo no início do desenvolvimento da lógica, já surgiu uma divisão dentro da lógica. Uma divisão entre o que a gente vai chamar de lógica formal e lógica material. A lógica formal, ela vai lidar apenas com a validade do discurso. A lógica material, unida com a lógica formal, vai lidar com a veracidade desse discurso. Para dar um exemplo de lógica formal, nós temos um argumento muito bem clássico, que é: todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Porque se Sócrates é um homem, ele também é mortal, porque a gente concordou no início do argumento que todo homem é mortal. Já o Aristóteles, ao perceber isso, ele viu que existe uma estrutura permanente de argumentos que são válidos. Se todo A é B e C faz parte de B, faz parte de A, então C é B. Porque se todo A é B e C é um A, então C é B também. E ele disse que, todo discurso, todo argumento que se estruturar dessa forma é válido, porém não necessariamente verdadeiro. Por quê? Olha, se eu usar esse mesmo argumento para falar que todos os corpos celestes são constituídos de queijo, a Lua é um corpo celeste, logo a Lua é feita de queijo. Tem alguma coisa estranha aí, né? O argumento em si é válido, porque dado por pressuposto que todos os corpos celestes são de queijo e que a Lua é um corpo celeste, nós vamos ter que necessariamente concluir que a Lua é feita de queijo. Então, o argumento é válido. Eu lembro quando eu estava estudando lógica formal com o meu professor de computação, daí eu justamente fazia um silogismo formal todo: A é B, C faz parte de A, então C é B. Daí eu falava,
Então, C é B é verdadeiro. Ele, não, para, Felipe, não é verdadeiro, é válido. Justamente porque ele queria enfatizar essa diferença, né? Então, o objeto de estudo da lógica formal é a validade dos argumentos, enquanto que a lógica material vai considerar justamente quais são as condições que fazem que os meus pressupostos do argumento sejam verdadeiros. E, sendo eles verdadeiros, como o argumento vai me gerar conhecimento. O outro discurso não vai gerar conhecimento no sentido estrito, né? Só um conhecimento da validade daquele discurso, só que não vai te mostrar nada a respeito da própria coisa, né? Um argumento válido vai te dar um conhecimento de verdade. Desculpa, um argumento verdadeiro te dá um conhecimento da coisa, né? E já nos primeiros séculos, o próprio Aristóteles, que é o fundador da lógica formal, já percebeu essa diferença. É engraçado que no decorrer da história, aquilo que é chamado de lógica formal foi sendo chamado de lógica. Aristóteles, ao falar de lógica, ele incluía lógica formal e lógica material. Hoje em dia, quando nós falamos de lógica, nós estamos falando de lógica formal, estritamente. Não estamos falando de lógica material. Tanto que se a gente for na faculdade e começar a estudar lógica, nós vamos ver, ó, cara, aqui é lógica formal, não existe essa coisa de lógica material. Que é engraçado, é bem parecido com o espírito dos nossos tempos, né? Bem abstrato, assim, vamos pro abstrato e deixar a veracidade da coisa não importa, né? Nem sei se existe verdade mesmo. E isso é interessante de perceber, porque uma conclusão que a gente tira sobre isso é que para a vida intelectual a lógica formal não basta a si mesma. Nós precisamos da lógica material, porque nós queremos conhecer coisas, nós queremos conhecer que elas são verdadeiras e não só válidas. Nós queremos saber se os nossos pressupostos, as premissas dos nossos argumentos são verdadeiros também. E, como o Augusto bem falou, nós não podemos deixar isso ao acaso, né? Não pode ser ao acaso, eu acho que isso é verdadeiro. Por quê? Sei lá, joguei um dado aqui e achei que era verdadeiro. Não, nós queremos ter uma técnica que nos guie no descobrimento de se as premissas são verdadeiras. Sim, um outro aspecto da lógica, dessa lógica tradicional que chama, é que ela não, ao contrário da lógica formal que se ensina hoje, normalmente ela tem esse caráter de técnica mesmo. A lógica moderna tende a se confundir com uma outra noção que é de máquina. Tem um jurista brasileiro, Pontes de Miranda, que fala que a técnica, a máquina é como uma técnica que se desprendeu do homem. Que ela, como a gente já viu, a questão de substância e acidente, a técnica é algo que sobrevém ao homem, aperfeiçoando uma operação dele. E já a máquina é algo separado do homem. Então, a lógica tradicional existe como um aperfeiçoamento do pensamento humano. E a lógica moderna tende a ser algo computadorizado, assim, que se separa do homem e ele deixa a máquina pensando sozinho. Daí ele vai fazer outra coisa. E não foi ao acaso que justamente essa lógica, a lógica formal, que dada algumas modificações nela, algumas formalizações, que a gente obtém a teoria da computação, né? A teoria da computação a computação é como se fosse um estreitamento da lógica formal. Então, o computador é um provador de teoremas um pouco menos poderoso que a própria lógica formal, né? Acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu trago o microfone. Uma pergunta bem leiga, assim, mas é porque
me chamou muito a atenção isso, de como que eu posso ler algo, né, ou ouvir algo também nos debates que a gente estava falando, né, de pessoas que estão preparadas com argumentos, né, e ver se aquilo é verdadeiro. Né? Então, a minha pergunta é só para eu ver se eu entendi, então, que a lógica tradicional, então, ela fornece técnica para que eu seja capaz de, ao ler uma afirmação, ser capaz de verificar se ela tem como ser verdadeira. É isso? A gente falou que tinha esses dois modos de discurso, assim, que tem um ativo e um passivo. Então, o ativo seria a pessoa mesma tá discorrendo sobre um assunto, ela está falando, está escrevendo, está pensando. E o passivo seria a pessoa ouvindo, por exemplo, uma aula ou lendo um livro. A lógica serve para as duas coisas, assim, para quando a pessoa está ouvindo um discurso, seria como se fosse uma função crítica da lógica. Tu vai avaliar o discurso se ele está conforme assim, as regras da lógica. E no aspecto ativo também, quando tu mesmo está pensando sobre um assunto, ela vai te dar noções diretivas, assim, noções que te orientam. E aí, por exemplo, sabendo a estrutura dos argumentos válidos, tu vai saber se dá. Porque todo discurso tem esse caráter de sequência, né? Daí a pessoa põe umas premissas ali e depois ela vai tirando as conclusões. Daí tu vai saber se aquelas conclusões de fato se seguem das premissas ou seguem, em que medida se seguem. Então, tem esse aspecto de auxiliar na avaliação de um discurso de outra pessoa, mas também tem um aspecto de dirigir o teu próprio pensamento. Especificamente na questão do livro, pode às vezes de tu estar lendo o livro e também não... pode não, quase sempre o livro não vai estar encadeado logicamente, né? Provavelmente os argumentos estejam espalhados no meio do livro, então tu mesmo vai ter que ativamente retraçar todo o discurso na tua cabeça e ver se ele encadeia logicamente, né? Acontece muito disso. Tem um argumento lá no meio do livro que vem corroborar uma tese lá do início dele. Então tu vai ter que fazer esse jogo mental. Nós hoje estamos acostumados, né? Como que acostumados com o relativismo. Pregnou que falava hoje, ontem disso. E no campo da lógica isso parece notável também, né? Porque o que nós observamos é que desde o momento, né, em que a prática da filosofia caminhou para reduzir a noção de verdade à linguagem, né, no campo da lógica nós tivemos justamente uma sintetização disso, né, depois do Frege e do Russell. E essa proposta de matematização da lógica, né, transformação da lógica num campo, digamos, de proposições simbólicas, o que me parece assim é que esse foi um passo decisivo para a separação da lógica desde o campo dos afazeres humanos para o campo desse novo ser, né, dessa nova máquina que o Augusto falava. E é nesse sentido, por exemplo, que a lógica contemporânea, né, posterior ao Russell, tem como proposta justamente a negação de alguns dos principais princípios da lógica clássica, né? Não contradição, identidade, terceiro excluído, que é o caso das lógicas para-consistente, né, etc. Então, eu acho que, nesse sentido, a restauração da lógica formal é não só imperioso, como necessário, justamente para restabelecer a posição que a lógica ocupa na estrutura da intelecção do real, né? Que é, por sua vez, o objeto do conhecimento humano, né? O objeto primeiro do conhecimento humano. Então, eu acho que uma restauração, me parece, né, uma restauração da lógica formal, de imperioso, não apenas para atacar a lógica simbólica, porque eu acho que a lógica simbólica tem as suas grandes contribuições, né, principalmente no campo da computação, né, e aqui eu falo especificamente num caso que é a informática aplicada ao direito, né, que a gente percebe claramente as contribuições disso nesse campo, mas
Me parece que uma restauração da lógica formal, aristotélica, nesses termos, é urgente. Não sei se, enfim... Sim, exatamente. Comentário. Perfeito. É que a lógica desvinculada de toda a noção de verdade vira um jogo, né? Vira um joguinho. E, de fato, isso acaba acontecendo, né? Existem os congressos de lógica. Cara, o pessoal inventa bilhões de lógicas, esquemas de mapeamento de uma lógica em outra. Tem a metalógica. E depois, como é que tu vai aplicar tudo isso na vida intelectual? Cara, não tem, sabe? É muito lógica por lógica só, né? Se tu desvincula o símbolo de qualquer referência à realidade, vira um jogo mesmo. Não? Vira um jogo. E dá dinheiro. E dá dinheiro. É que depois dá para dar aula, né? Ensinar o pessoal. Né? Quem diz que eles fazem lógica? Pois é. Eles fazem artigos. Fazem artigos, justamente. Daí a gente entra em outra questão. Já lhe passei o microfone do José vai falar. Não, só tá mais ou menos agora o Augusto falou, né? Porque eu vejo o seguinte, para que eu tenha, verifique a validade de um argumento, né, dentro da lógica formal, pelo que eu percebo, necessariamente tem que existir um conhecimento prévio do tema. Porque senão ela meio se aparta da vida, né? Começa a falar uma coisa e a vida diz outra. Então, no momento que eu vou verificar a validade desse argumento, eu tenho que verificar primeiro se existem elementos de verdade nesse argumento. Porque senão eu vejo assim, é totalmente inócuo, não tem sentido nenhum. Eu vou começar a debater, verificar a validade. Na verdade, eu pego um tratado inteiro e verifico que dentro daquele tratado não existe nenhum ferimento à lógica formal, mas só que ele está dizendo um monte de bobagem, por exemplo. Isso. Né? Aí o cara faz um tratado exatamente sobre a composição do queijo dos astros, escreve 1000 volumes, formalmente, né? A lógica formal está perfeita, exatamente. Mas não é queijo. Assim, o aspecto lógico do discurso também é um aspecto entre outros. Assim como a gente desprestigia um discurso com incorreções gramaticais, assim, mas a gente pode passar por cima dessas incorreções gramaticais se tiver um conteúdo lógico, a gente também pode passar por cima de algumas incorreções lógicas se tiver um conteúdo de experiência real ali. A prioridade é sempre a verdade, né? Eu ia fazer um comentário, mas o colega lá na frente, na realidade, alcançou a totalidade do comentário. Então, de repente, parafraseando, eu tenho uma experiência até, eu ingressei na filosofia pela lógica. Primeiro comecei a estudar lógica, comecei a estudar justamente por Bertrand Russell, como o professor ali na frente mencionou. Quanto mais avança na lógica, desprovida ali da filosofia clássica mesmo, há uma tendência ao camarada se achar assim com um domínio quase divino. Mas rigorosamente é um imbecil. Eu fui conhecer Platão, por exemplo, depois que eu já conhecia Teorema de Gödel e etc, coisa assim. É chocante, destrói o edifício. É uma destruição realmente difícil. É perigoso, é escola para psicopatas, tá? Rigorosamente lógica. A lógica pode realmente ser muito destrutivo, efeitos extremamente nefastos, não são inúteis, eles são perversos. É uma questão bem distinta. O Gödel morreu de inanição. Ele, de repente, é engraçado que ele foi um grande lógico, né? Os teoremas de Gödel dele são muito interessantes, mas na vida real ele começou a achar que havia uma conspiração contra ele, que queriam envenenar ele. Eventualmente ele acabou indo para um hospício e morreu lá de inanição. Ele só aceitava a comida da mulher e eventualmente ele não parou de tomar a comida da mulher. Uma lógica formal. A lógica formal dele é perfeito, só que a premissa dele estava errada, né? Faltou lógica material. Tem a frase do Chesterton lá: o louco é o que perdeu tudo, menos a razão. Nem nesse sentido aí.
Então, eu queria saber também esse outro aspecto da lógica que eu acho muito importante na depuração de falácias, de erros, de relação às premissas falsas, mas eu também quero alertar o cuidado também em você analisar essa lógica, porque, como você pode ver, o importante mesmo, acima de tudo, é a dialética. Você tem que trabalhar toda hora em depurar os conceitos de se eles são verdadeiros ou falsos. Não vai ser a partir da depuração lógica que você vai verificar a veracidade, a falsidade dos conceitos. Então, eu acho isso tomar muito cuidado com isso, porque, por exemplo, eu vejo até os casos, alguns católicos ultra-tradicionalistas, que eu até chamo o nome de raditrades, né, que eles apelam um tipo de neotonismo, de você pegar algumas frases das encíclicas papais, fora de contexto algum, em relação, por exemplo, ao liberalismo, e você tomar isso, a encíclica papal disse isso sobre liberalismo, logo tudo do liberalismo é falso, logo o livre mercado é uma heresia. Então, mas aí eu quero saber, o que no livre mercado está conforme a Igreja Católica? Mas não, eles consideram a frase papal como uma premissa, e com base nessa premissa você vai refutar tudo que seja contrário a essa frase, como se isso fosse, e tudo que é contra isso é heresia e você está excomungado. Então, eu acho que eu vou tomar cuidado com isso. Sim, uma das funções da lógica é justamente identificar o nível do discurso que está sendo ali dito. Se é um erro lógico, tomar tudo como um discurso lógico, analítico, como se fossem demonstrações de teorema. Isso é como falo da lógica material, uma das funções dela é justamente essa, tu graduar, seria a certeza, a credibilidade do discurso. Assim como tu não vai refutar Homero, tu também não vai... Assim, não faz sentido isso. Tu tem que... Mas mesmo não só discurso poético também. Tu pega um discurso de uma pessoa, um discurso no parlamento, assim, tu não vai tomar tudo aquilo como axiomas lógicos. Né? Isso seria um deslocamento, uma loucura. Temos mais 2 comentários aqui. Deixa eu passar só uma coisa que eu tenho na cabeça que eu poderia trocar a expressão lógica material por coerência externa e lógica formal por coerência interna do discurso. Poderia usar essas expressões para me referir à mesma coisa ou não faz sentido? É que coerência da ideia de que é interna. Né? Coerência, coerência externa no sentido de buscar estar coerente com a realidade, sim, né? Com pode. a verdade. Externo ao discurso, interno ao discurso, talvez. E aí, então, eu poderia associar a lógica material com, sendo assunto da dialética, e a lógica formal o assunto da analítica. Poderia fazer essa organização mental da coisa? Se considera normalmente que a analítica e a dialética são partes da lógica material. Assim, a lógica material ela vai se dividir conforme justamente os graus de certeza do discurso. Aí entra a teoria dos 4 discursos, que já encontra em São Tomás e Avicena, que tu tem a lógica material e ela vai partir da poética, que seria a mera possibilidade, a retórica, que é a suspeita, a verossimilhança, dialética, que daí é uma probabilidade de opinião, e a analítica, que é da certeza. Mas ainda tudo isso dentro da lógica material. E a lógica formal dela não trata do nível de certeza e credibilidade do discurso, mas justamente da consequência de uma coisa para outra. De se segue ou não.